No vídeo passado, nós estudamos o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Tiago. O contexto, né? Tiago ele começa a sua carta ali falando que ele é escravo de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus. Nós estudamos ali que Tiago, no versículo 2, ele vai evocar palavras que remetem ao intelecto e que de alguma maneira também é algo antinatural, né? Como assim considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, né? Ou quando cairdes, né? Em diversas provações. Nós estudamos ali o contexto da palavra pirasmis, né? É uma palavra que pode ser traduzida por provação ou tentação, mas que nós dependemos do contexto para entender o verdadeiro significado da palavra. E ali no versículo 2, nós partimos do pressuposto, né, junto com os exegetas Douglas Moo, Blumberg e o Dan McCartney, que a palavra significa provação. Aqui no versículo 3, então, nós vamos continuar. Gnos contes hot torvokimion, rimontis pistevos catergazeter hipomonin. Então, Tiago, agora, ele vai trazer outras questões para o texto. Ele vai dar continuidade no que ele havia falado no versículo 2. O Douglas Moo vai dizer então que a partir desse versículo nós entendemos que Deus usa as provações para aperfeiçoar a nossa fé e nos deixar cristãos mais fortes. E nós vamos ver no decorrer dos textos de como essas provações realmente tornam-nos pessoas mais convictas do Senhor, mais convictas de sua palavra, cristãos mais maduros ou perfeitos, né, da forma como Tiago vai trazer para a argumentação. O Blumberg diz que Deus ele permite as provações para nos aprovar. E a palavra gnoscontes, né? Vamos estudar um pouco dela aqui. O Dan McCartney, ele diz que ela retoma a ideia de higissase. Higissase significa, que a NVI traz lá para a tradução, considerem, né? Considerem motivo de grande alegria. E o fato de gnoscontes retomar essa ideia colabora ainda mais para a interpretação de que nós estamos falando de algo que é consciente, não muito voltado para o lado emocional, mas voltado para o lado intelectual, do estado de ser, do intelecto como um todo. Então, essa palavra gnoscontes vai ser traduzida aqui pela NVI por saberão e na A21 por sabendo, né? Sabendo que a prova da fé produz perseverança. Então o Dan vai dizer que a ordem de reconhecer conscientemente que a prova da fé produz perseverança. Então essa é a ordem, Tiago. Reconheçam isso. Entendam o motivo de passarem por provações. A palavra provação aqui, ou a prova, né, é traduzida pela palavra zokimion. Zokimion, o Douglas Moo ele vai trazer aqui para a argumentação, e é interessante porque ele vai fazer uma pesquisa de palavras e ele vai entender a palavra lá na Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, é a primeira tradução do texto do hebraico para o grego que nós temos. Tá? Então ele vai fazer o estudo dessa palavra e eu trouxe aqui pelo menos um versículo, tá, que é usado essa palavra, zokimion, lá na Septuaginta. E vocês vão perceber aqui que lá ela vai denotar um processo de refinamento do ouro e da prata. Observem aqui, por exemplo, em Provérbios 27 e 21, na Septuaginta, está escrito: a prova, zokimion, para a prata, e o ouro é o fogo. Sabemos que o fogo, então, ele refina o ouro e refina a prata. Ele continua: mas o homem é provado, zokmazete, pela boca dos que o elogiam. Ou seja, o Douglas Moo ele vai fazer essa pesquisa de palavras em outros contextos também, em outros versículos, e ele vai entender que Tiago, e a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, nós vamos deixar isso bem claro no decorrer dos vídeos, é que a mente de Tiago ela está preenchida primeiro com o Antigo Testamento e segundo com os ensinamentos de Jesus. Nós vamos ver, gente, que Tiago ele está falando a mesma coisa que Jesus fala. É cheio de citações diretas e indiretas aqui das falas de Jesus. É incrível como Tiago reflete o ensinamento de Jesus de uma maneira muito clara aqui. E reflete também os ensinamentos do Antigo Testamento, muito voltado ali para os livros de Provérbios, e os livros de sabedoria. Tiago em si não é um livro de sabedoria, mas ele vai escrever muitas coisas que remetem a esses livros. Então o Douglas Moo aqui, entendendo essa palavra prova, ele vai argumentar que o Tiago, né, ele está denotando aqui esse processo de refinar prata e ouro, e é isso que Tiago, essa é a intenção de Tiago aqui nesse versículo, ou seja, as nossas provações refinam a nossa fé.
as provações que passamos, né? E aí o sabendo que a prova, né? A prova do quê? Da fé. Pístevos. A prova da fé, ela refina, ela vai ser refinada. A nossa fé será refinada com a prova. O Dan McCartney, ele vai trazer aqui também essa ideia, né? O que é a prova da nossa fé. Também ele vai trazer essa mesma ideia do Douglas Moo, né? O processo de teste ou prova de compromisso, no sentido de um tipo de purificação da fé. Olha que interessante, né? Muito parecido aí os pensamentos dos autores. Ou seja, esse é o processo, né? Ele escreve aqui, é o processo de prova da fé que resulta na perseverança paciente, na maturação do crente. Então há um desenvolvimento no crente quando este é aprovado. É isso que os autores eles estão argumentando aqui sobre o significado da palavra. A última palavra aqui que aparece pra gente é hipomonine, que é perseverança. Olha que interessante, tanto o Blumberg quanto o Dan McCartney, eles vão dizer que hipomonia, né, perseverança, tem um sentido ativo aqui. O que significa isso? Ativo no sentido de que quando a nossa fé é provada, o que acontece? O que o Tiago está falando? Ela produz, certo? Perseverança. Produzir perseverança quer dizer que, no sentido, né, se nós tomarmos essa palavra no sentido ativo, quer dizer que nós vamos ser ainda mais capazes de suportar coisas ainda mais difíceis. Provar a fé da maneira que esta produz perseverança significa que o cristão ele não fica simplesmente parado diante das provações. A perseverança em si aqui, para os autores, ela dá a ideia de manter-se firme e manter-se cada vez mais capaz de suportar essas provações. Essa é a ideia que os autores eles vão trazer aqui. No versículo 4, então, Tiago ele vai continuar. Rive, hipomoni telion heto hina, ite telii ke holocliri, en miveni lipomeni. Ou seja, Tiago, agora ele vai trabalhar com a questão da perseverança. Porque quando nós olhamos no versículo anterior, podemos entender que a perseverança, então, seria o alvo final. Né? A perseverança teria um fim em si mesma. Só que o versículo 4 aqui explica que a perseverança ela não tem um fim em si mesma, porque ela precisa ter uma ação telion, certo? Telion. Ou seja, que a palavra no léxico, né? Telios. A NVI traduz essa palavra por completa. A A21 vai trazer a ideia aqui de perfeito. O que acontece? E a ideia aqui, tanto completa quanto perfeita, elas querem dizer o mesmo sentido. Só que vocês podem reparar que essa palavra ela aparece duas vezes. Telion aqui e teli. Aqui a mesma palavra, tá? É porque estão em casos diferentes. Mas é a mesma palavra. Um está funcionando aqui mais como objeto direto. O outro está funcionando mais como predicativo aí nominativo. Então, a NVI vai traduzir a primeira por completa e a segunda por perfeitos. Tá? Aqui a 21 vai traduzir por perfeito e a segunda como algo aperfeiçoado, beleza? Então vamos lá. Por que ela é importante para a discussão aqui? Essa palavra telios, né, que está muito ligada aqui à perseverança. Telios ele pode ter dois significados dependendo do contexto. Douglas Moo ele traz aqui para o argumento, né, a primeira ela pode significar maduro e a segunda perfeito no sentido de completo, né, completo. Algo que é íntegro. E essa palavra íntegro para Douglas Moo ela vai ser muito importante. Nós vamos ver aqui, no decorrer dos versículos, que a integridade, na perspectiva de Douglas Moo, ela está muito ligada aqui ao que Tiago quer trazer para o argumento. Isso vai fazer toda a diferença na forma como Douglas Moo vai interpretar esses textos. E integridade, gente, é algo extremamente importante, porque nós carecemos de cristãos íntegros hoje. A questão da integridade, ela precisa ser bem entendida, porque essa, né, de fato, deve ser o nosso alvo. Buscar ser cristãos íntegros da mesma forma que Deus é íntegro. E Douglas Moo, ele parte do princípio aqui que a ideia da palavra telios é a ideia de perfeito. Ele argumenta que nós não precisamos diminuir o nível que Tiago quer que nós alcancemos aqui, mesmo que nós não vamos alcançar esse estado aqui em vida, por conta das consequências do pecado e por conta de nós estarmos ainda habitando em um mundo que está corrompido pelo pecado.
Mas nós devemos almejar essa perfeição, tá? Por isso ele vai entender como integridade. Ou seja, a ideia aqui então de Douglas Moo está muito ligada a essa questão que é completa, que é íntegra. Então seriam mais ou menos aí a palavra tele aqui e a palavra holoclere, que é traduzido como íntegro, teriam mais ou menos aí seriam mais ou menos sinônimos aí nessa frase, né? Algo que é completo. Então a perseverança ela deve ter essa ação perfeita, completa, a fim de que nós também sejamos completos, íntegros, perfeitos, sem que ele nos falte coisa alguma. O Blomberg, ele vai traçar um rumo um pouquinho diferente do Douglas Moo. Ele continua entendendo que essa palavra, o télios, né, tem a ideia de perfeito, mas ela também traz a ideia de maduro aqui. Então o Blomberg, ele vai dizer que Tiago, quando ele usa essa palavra, ele está falando tanto de maturidade quanto de perfeição. Porque o Blomberg, ele entende mais ou menos assim, ó, deixa eu tentar desenhar aqui. Pensa aí em uma reta. Essa reta seria a maturidade. Tá? E aqui esse ponto final, esse finalzinho aqui, seria a perfeição. Ou seja, o cristão ele vai amadurecendo conforme a sua caminhada, e essa perfeição ela vai chegar somente no que o Blomberg chama de escatom. Ou seja, no final de todas as coisas, quando estivermos diante do grande trono, quando os nossos corpos forem livres do pecado. Né? Apesar de entender aqui que Douglas Moo ele também entende que o cristão ele não vai alcançar essa perfeição aqui em vida, então automaticamente o cristão ele vai passando por níveis de crescimento aqui nessa vida, conforme ele entende essas questões da aprovação e conforme ele compreende de uma maneira intelectual, de uma maneira que o seu corpo inteiro, de maneira que o seu conhecimento desça para o coração. Então essa é a ideia que o Blomberg traz aqui, e olha que interessante. A NVT, ela vai traduzir a palavra teles aqui por maduros, apesar que ela deixa lá uma nota de rodapé falando da possibilidade aí de ser traduzida também por perfeito, né? Então o Blomberg ele traz isso para a argumentação, tá? São conteúdos, são perspectivas que nos agregam tanto essa questão de maturidade quanto a questão da integridade que o Douglas Moo vai trazer aqui, tá? O Dan McCartney, é interessante que ele vai trazer aqui para a argumentação dele o texto lá de Jesus em Mateus. E aqui a gente já começa falando como a mente de Tiago está preenchida. Porque não é um ensinamento aleatório que Tiago está falando aqui, né, no sentido, como assim nós temos que ser perfeitos? O próprio Jesus falou isso lá em Mateus 5,48. Portanto, vocês devem ser télios, perfeito, ou télion. Como é perfeito, télios, o Pai Celestial de vocês. Ou seja, Jesus ele está trazendo aqui para a argumentação que nós, os cristãos, devemos ser perfeitos da forma como o Pai é perfeito. Sabemos que isso é algo que só pode ser concluído quando nós estivermos livres do pecado, né? Sabemos que podemos alcançar essa perfeição aqui, nesse sentido, né, que Tiago está trazendo aqui, quando formos libertos de fato do pecado. Então, o McCartney ele vai entender essa questão também que o Tiago traz aqui como um processo de amadurecimento. E ele vai, inclusive, dizer que o amadurecimento é aquilo que Deus deseja para os crentes. E, de fato, em muitos contextos a gente vai achar isso. Quando Paulo, por exemplo, escreve lá para os Efésios, ele traz essa questão do amadurecimento para o corpo da igreja, né? O corpo, os cristãos, eles precisam alcançar uma maturidade para que eles não sejam como crianças, né? Levados por qualquer vento de doutrina. E o amadurecimento ele é necessário para que isso aconteça, né? Então o McCartney ele vai trazer aqui então a ideia de completude, e vai muito parecer com a argumentação do Blomberg, porque essa completude, né, ela é determinada escatologicamente, ou seja, ela é finalizada escatologicamente. Então, nesse processo aqui do escatom que o Blomberg ele traz para a argumentação. Nós vamos parar por aqui, tá? Para que nós possamos entrar no versículo 5 na próxima aula, porque ele é um pouco longo. Então, a gente fica por aqui, tá? Espero aí que vocês continuem entendendo a linha de argumentação, para que a gente possa compreender
o que essas palavras significam, né? Vão tentando aí escrever essas coisas que eu estou falando. Peguem aí uma folha, escrevam, façam gráficos, setas, vão ligando as palavras, os entendimentos, porque isso vai ajudar vocês a organizar o pensamento. Porque, gente, uma das coisas mais difíceis que existem no ensino e no aprendizado é você conseguir organizar isso na mente de vocês. Porque muitas pessoas sabem muitas coisas, mas elas não conseguem nem transmitir aquilo que elas sabem, porque o pensamento delas está todo desordenado, elas não têm uma linha de raciocínio. Então, organizem isso, vocês escrevam bastante, façam aí setas, né, gráficos, e vão tentando compreender essa maneira para que esse conhecimento fique ordenado na mente de vocês. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.